Então, nós estamos começando aí no dia 12/5, a gravação, estamos sendo gravados da nossa aula de Psicologia Organizacional do Trabalho. Como é que vai ser hoje? Hoje nós temos a atividade que seria... Está dando eco. Isso, melhorou? Por que está dando eco? Pronto. Hoje, então, nós vamos fazer o seguinte. Temos a atividade, que é o debate do texto, a neurose das telefonistas, do Le Guin aí, tá? E também eu vi lá no grupo, vai ter aula hoje de conteúdo? Vamos sim, porque nós estamos aí um pouquinho atrasados, nós estamos ainda no 3.3, já era para estar entrando na unidade 4. Então, pelo menos iniciar 3.3 eu vou iniciar com vocês, tá? Então, nós temos o debate de hoje, que eu havia combinado quanto de ponto mesmo, meninos? Vocês estão lembrados? 500. Nossa, é ponto demais. Nós vamos combinar o seguinte. O debate vai valer 500 pontos. Então, se é um debate, para ganhar os 500 pontos, tem que ter a participação, tá? Oralmente aqui, ou o Marcos já falou que vai estar acompanhando e participando via WhatsApp. Então, quem não quiser falar, digite no WhatsApp que eu leio e a gente vai debatendo aí, tá? Então, a pontuação será somente para aquelas pessoas que participarem, tá? E para participar aí, a gente vai mediando aí para todos terem a oportunidade de estar falando aí tranquilamente. O Marcos está falando, falem para ela acompanhar o WhatsApp, é o que eu vou fazer, tá? Durante o debate eu vou estar acompanhando, sim, o WhatsApp, ok? Então, vamos fazer como se estivesse em sala de aula, né, gente? Vamos debatendo aí e trocando a ideia aí sobre esse texto. Outra questão também que eu gostaria de saber de vocês, né? Ainda só temos 12 pessoas aqui em sala, é amanhã. Vocês vão estar participando de qual palestra? Do Família, Pitágoras em Família? Ou vocês vão estar fazendo algum trabalho? Como é que está a sala de vocês para esse evento amanhã? Ô, Cris, o Afonso está tentando falar ali, mas eu vou adiantar. A nossa sala elaborou uma live para amanhã. Ah, bacana. E vai ser sobre quê? Qual horário? Vai ser às 19 horas e nós vamos falar sobre propósito. Que chique. Com qual professor? Com o Bernardo? Não, os alunos. Ah, mas vocês mesmos que levantaram esse tema? Isso aí. Oi, tá. Bruna. Você fala quem está coordenando? Quem está coordenando é vocês que vão fazer, né? Isso, é a Dani que está coordenando à noite. Ah, Dani. É isso aí. Bacana. Então, às 19 horas. 19 horas. Então, tá. Amanhã nós temos, eu até coloquei lá no grupo, vai ter uma, para quem se interessar, eu sei que vocês não estão fazendo ainda Medidas 2, mas uma live às 2h30 com o Pablo lá da Livraria do Psicólogo, que ele vai falar de testes para nós, tá? Quem se interessar aí e tudo, participa lá às 14h30, para, né, quem não estiver trabalhando também, ok? Ô, Cris, essa atividade também da noite está valendo para amanhã, né? Como assim? Tô te entendendo não, Daniel. Medidas avaliativas. Do Pitágoras em Família. Isso. Tá. Vai valer? Vai valer? Nossa, eu vi aquela resenha lá. Sei. Você sabe aquela resenha, Daniel? Daniel? Nós estamos elaborando até a noite, Cris. É para os alunos que eu dou aula só na quarta. Gostou, Dani? Olha o Dani querendo ponto, gente. Não, eu ia participar da parte da manhã na live, mas aí a gente está montando à noite, entendeu? No Pitágoras em Família.
Isso. Não, mas eu vou passar lá e vou ver vocês. Bacana. E quem aí tiver um tempinho, dá uma olhada lá nas 14h30 sobre os testes, tá, Daniel? Se tiver oportunidade aí. Não, eu vou ver. Amanhã eu vou dar Né? um jeito, sim. Não, bacana, então. Cadê o povo e a pova, gente? Porque, olha, nós temos na nossa lista de presença 31 alunos. E em sala aí só tem 14. Né? Mas, fazer o quê? Então, vamos começar devagarzinho, né, esse debate? Vamos. Bom, o texto do Leguiam é um texto de 1956. Esse texto, a neurose das telefonistas, apesar de dizer que Xana é louca de nos dar um texto de 1956. Mas vocês viram aí pela narração, pela pesquisa e tudo, ele é muito atual, né? O que o Leguiam fala em 1956 é o que nós vivenciamos hoje em 2020, né? No século 21 aí. Então, eu gostaria de ver quem que gostaria aí de estar iniciando o debate aí para todo mundo poder participar de alguma forma. Eu quero, vamos embora. Eu quero e quero já fazer uma correção. É 1954. Eu fiz as contas aqui. Ainda hoje, em 2002, quer dizer, 48 anos após sua primeira publicação. Então, 2000 menos 48 dá 1954. Muito bem, então. É porque eu peguei esse dado, sabe? Foi aonde? Foi em alguma citação aqui que eles falaram em 56. Mas você está corretíssimo, porque aqui eles falam que ver a esse respeito a 1954 do Leguiam. Muito bem. No segundo parágrafo que fala, que ó, logo como começa aqui. Isso, aí você fez as continhas. Muito bem. Eu peguei em algum lugar aqui do texto que fala que é de 56. Mais 54. Já mereço os 500. Já quero os 500 pontos. Ô, Cris. Mas assim, 1954, quer dizer, tem 48, já tem 66 anos que esse texto foi escrito, né? E ele continua, mesmo com toda a tecnologia, com todo o avanço, né, da tecnologia, e todo o progresso que teve, mas nada conseguiu impedir que as telefonistas mudassem essas alterações mentais e nervosas que elas têm. Elas continuam tendo até hoje, por incrível que pareça. Além do texto, eu li alguma coisa também mais atual no YouTube, no Google, né? E falando que o que mudou muito, que antes tirava, que os telefonistas tinha que ficar colocando uns pinos assim, né, nos aparelhos telefônicos. Uhum. Estão me ouvindo? Todo mundo está, né? Agora não, elas colocam aqui, mas costumam manter todos esses problemas que elas tinham há muito tempo atrás. Bacana, Afonso. Então, vamos lá. O gasto de energia, o gasto sabe, o estresse, tudo mais, tudo isso é muito atual, é muito corriqueiro na vida delas. E elas levarem a casa. Então, peraí, isso, peraí, porque aí a gente tem que também dar oportunidade para todo mundo falar aí. Olha o tanto de gente levantando a mão, Afonso. Então pode ir, gente. Então vamos lá. Vamos começar. Deixa eu fechar aqui, peraí. Então tá. Daniel, o que você quer falar aí, Daniel? Não, eu queria justamente, o Afonso começou a entrar no assunto ali, essa questão da contextualização histórica, né? Ela é importante. O texto ele é bem atual, dentro daquilo que ele trazendo a questão da psicologia, né? Do sofrimento, desse estresse que as funcionárias da época passavam. Mas é bom a gente relembrar, porque todo esse acontecimento foi na década de 50, como o Afonso bem colocou, e existia um grande trabalho manual. Quando ele fala aí, eu vou pedir licença até para colocar uma foto, o Cris. Assim, eu não sei se o pessoal está vendo aí. Não. Não, você quer não vai conseguir ver. enviar aqui que eu compartilho. Era só para ver.
Ah, tá. Não, pode deixar. Eram grandes centrais telefônicas, né, da época. Então, ou seja, essas centrais exigiam muito da parte manual, psicomotora, também do funcionário. Aliado a esse estresse, da vigilância, mais né, desse controle exacerbado que ainda existe até hoje, ainda tinha toda essa prática manual repetitiva, né, que ela gera uma fadiga muscular, uma fadiga motora, e corroborava ainda para esse estresse ainda mais, né? Não que hoje é menor, né? Então, é esse ponto aí que eu acho interessante a gente ver com os olhos também da época. Isso. O contexto, a ergonomia, né? A questão ergonômica da época é bem diferente de hoje. Mas o estresse aí ainda é bem presente. Aí, vamos lá, bacana. Tainara. Ô, professora, é igual Ah. quando eu estava relendo, eu até lembrei sobre o caso, né? Que você tinha passado do relógio. É a mesma coisa, são repetidas, o trabalho dela é muito repetida. E atualmente a gente pode ver igual, vou dar um exemplo, na Alma Viva, as pessoas que trabalham lá têm um forte estresse, é muito grande. Você trabalha, né? Você já trabalhou, Tainara? Ou ainda trabalha? A minha prima, já tive 2 primas que trabalharam lá. E, tipo, elas passaram muito mal, sabe? O estresse, não podia falar nada com elas, que elas começavam a dar patada. É a mesma coisa, eu estava lendo o texto e estava lembrando do que aconteceu realmente, sabe? Aí também teve os problemas que eram causados. Me ajuda aí, por favor. Essa música alta, vê onde que é. Deixa pôr do quadro, Ezequiel. Dava gastrite nervosa também, era bem puxado. Então tá bem de acordo aqui com o texto, né, Tainara? Então, desde aquela época que foi gerado o artigo e tudo mais, até hoje tem um forte impacto. Acontece muito atualmente ainda, entendeu? Bacana, Tainara. O Marcos está falando a mesma coisa aqui, ó. Eu associei muito com algumas mulheres que conheço que trabalham na Alma Viva. Que você... Jane... Eu quero falar, Cris. Fala, Renata. Eu vou falar como ex-funcionária da Alma Viva. Eu já trabalhei lá. Eu até falei isso na aula passada. De fato, existe uma cobrança muito grande, né? Até no texto também citou a questão de quando a gente precisa de uma pausa, que chamava pausa lanche, pausa banheiro, e que tem que ser cumprida a risca, né? A gente era dado 5 minutos da pausa banheiro. Se você ultrapassasse, você já era cobrado, já estava assim, apto a assinar um termo, alguma coisa do tipo. A pausa lanche era de meia hora para você lanchar. Se ultrapassasse também vinha cobrança, vinha, né, tudo aquilo que já era, a gente já tinha consciência que não podia ultrapassar. E eu cheguei a um ponto, eu sempre fui uma pessoa muito tranquila, assim, nunca tive problema em outras empresas, e na Alma Viva eu pedi para sair, eu pedi de conta. Chegou a um ponto que eu chegava bem na empresa, quando eu sentava na minha mesa, eu começava a chorar sem motivo algum, ninguém tinha me feito nada, mas eu simplesmente chorava. Aí os outros diziam, o que aconteceu? Eu falava, eu não sei, eu só quero chorar, era até engraçado. Eu comecei a sentir fortes dores na costela esquerda, e quando eu fui no médico, ele me perguntou se eu trabalhava como telemarketing, porque ele falou que aquilo era um estresse. O nome é até engraçado, que eu dei uma síndrome que chama síndrome da costela flutuante. Devido tanto da posição de ficar o tempo todo sentada, mas principalmente pelo estresse que eu estava sofrendo. Então, eu falei, eu vou tentar pela minha saúde e realmente eu vou pedir para sair. E aí eu pedi mesmo e realmente não consegui levar adiante esse trabalho. E eu vi o texto, assim, parece que foi encaixando em mim, porque eu não tinha paciência para conversar com ninguém, com os meus pais, com a minha filha, com ninguém que estava à minha volta, eu não tinha paciência, eu só queria chegar em casa, dormir e esquecer aquele dia. É claro que tem pessoas que se adaptam e às vezes não sofrem, né, certos transtornos, mas para mim eu sofri na pele. Eu achei o texto muito real, é um texto já antigo, mas que me trouxe até a pensar por que não mudou, né, às vezes a forma de trabalhar, porque se afetava as pessoas no passado e continua da mesma forma, ainda continua afetando as pessoas.
Renata, é o que a Amélia estava perguntando aqui no WhatsApp. Por que que ainda sabendo dessa situação, ainda continua, né? Esse tipo de trabalho e não mudou? Verdade, eu pensei nisso aqui e realmente tinha que mudar, não dá para continuar da mesma forma, senão mais pessoas vão sofrendo sempre, né? Com certeza. Bacana, Renata. Evelyn, o que você gostaria de estar falando, Evelyn? Eu não trabalhei na Alma Viva, né? Mas eu trabalhei de recepcionista, que também foi a mesma coisa. Lá tinha, tipo, 5 ramais para mim estar atendendo. Então era só eu. E quando chamavam um ramal, aí ao mesmo tempo estava chamando o outro. E às vezes eu não podia ir no banheiro. Às vezes eu ia no banheiro e o telefone começava a tocar, eu tinha que sair correndo para poder atender. Não podia ir no banheiro, não dava tempo para mim poder comer. E, tipo assim, meu ex-patrão também, às vezes, ele ligava, tipo, para fazer teste, para ver se você estava atendendo os clientes rápido. Aí ele ligava e falava assim, por que você não está atendendo o telefone? O cliente está ligando aí eu tô ligando e até agora você não atendeu, porque tinha que deixar um na espera, atender outro, e era aquela correria. Então eu ficava muito estressada também, não aguentava barulho. E tinha vezes que eu ficava tão estressada que eu pegava o telefone e começava a socava ele na mesa, em tempo de quebrar, de tão estressada que eu ficava. E tipo assim, às vezes o pessoal pergunta assim, falava, você é muito estressado, porque é barulho, você não aguentar as pessoas ficar falando na sua cabeça, você não aguenta, é muito cansativo. Não é uma coisa que cansa o seu corpo, é aquilo que cansa a sua mente. É um serviço que cansa a sua mente, atrapalha você na sua atenção no seu dia a dia. Às vezes você quer concentrar, mas até que sua mente desliga daquela rotina, demora muito. Às vezes eu deitava na cama para mim poder dormir e ficava aquela barulheira na minha cabeça, até que minha cabeça desligava. Ou então, às vezes também é igual uma coisa que eu vi, quando você atende o telefone, até mesmo você conversar com as pessoas, você acha que você ainda está na empresa. Aí, às vezes, eu atendia o telefone, eu pegava e falava o nome da empresa, bom dia, boa tarde, eu ficava assim, meu Deus, nossa senhora, que o texto fala bem isso, né, Evelyn? Das telefonistas chegarem em casa e continuar indo com o mesmo atendimento, né? Verdade. Nossa, bacana, não é fácil, né, Evelyn? Não é fácil. Não, cansativo. Bruna e Isabelle, que estão aí, as duas juntas aí. O que vocês gostaram? Sempre, né, Cris? Agora a gente tá junto. Mas aqui, eu acabo partindo um pouco em defesa, tá? Do telemarketing. Eu já trabalhei, tem cerca de 5 meses que eu não estou trabalhando em call center. E eu tive 2 experiências que foram aí 3 anos. Então, assim, eu concordo com o artigo, né, com o texto, quando ele fala sobre essa questão de, sim, acabar gerando para algumas pessoas esse nervosismo, esse estresse. Só que, assim como a Renata pontuou, eu acabei não tendo uma má experiência, assim. Os setores que eu trabalhei sempre foram muito tranquilos. Eu não tinha toda essa pressão referente ao horário de entrada, de saída. Eu tinha uma flexibilidade até muito grande de poder me atrasar, de poder conversar com o supervisor e ter uma flexibilidade maior. Tive alguns reconhecimentos também na área, então, para mim, não foi tão aversivo. É algo que, para mim, foi bacana e eu não... eu, de forma alguma, tipo assim, menosprezo a área, acho ela muito tranquila. Mas, como eu falei, pela experiência que eu tive. Então, ambas as empresas que eu trabalhei, eu tive, assim, muita tranquilidade. Então, eu concordo com o artigo quando ele fala que essa repetitividade, essa questão de permanência de cobrança, de uma pressão, acaba provocando no indivíduo certos transtornos, certos problemas. Mas acaba sendo pautado para cada um. E, na minha opinião, o que mais estressa no telemarketing não são as cobranças da empresa, como o outro indivíduo te atende. Então, vamos supor, o indivíduo, o outro ser, né, na qual você está fazendo um determinado trabalho, seja uma cobrança, seja um atendimento de reclamação, ele acaba sendo muito grosseiro com você na maioria das vezes. Então, o que mais me estressava e o que eu mais via de estresse no trabalho não tinha a ver com as formas que a empresa tratava o funcionário,
mas sim como a outra pessoa, né, o outro indivíduo na qual ele estava falando tratado, por uma intolerância, ou porque ele não concordava com uma fatura, ou porque ele não concordava com a forma como algo aconteceu com ele, e ele descontava no atendente, que não tinha nada a ver com isso. Então, eu viabilizava o problema muito mais no outro indivíduo que estava falando comigo do que exatamente com a empresa em si, propriamente dita. Eu acho que aí, Bruna, não é, essa questão que existem empresas e empresas. Graças a Deus você estava numa empresa aí que você gostou e se identificou, bacana. Mas aí o texto a gente vê o seguinte, que tem muito, naquela época, né, e fazendo a analogia aí, né, trazendo para a época de hoje, que ainda existem empresas que adotam essa questão de vigiar, de não deixar a pessoa ser criativa no trabalho, ela tem que ter um script, né? Oi? Mas isso é em todas as empresas que tem esse problema. Não dá tanta liberdade para o funcionário assim. Ele acaba por ser por telefone, tem mais uma crítica maior. Uma crítica maior, uma obrigação maior por ser telefone. Porque qualquer hora o chefe, qualquer hora o chefe pode ligar para testar. Igual eu trabalho com vendas. Então, é isso da hora. Cliente chato chega na conversa, irrita a gente. E a cobrança não é maior. Ainda mais que esse problema agora, com a pandemia, eles xingam a gente, brigam com a gente, talvez igual hoje vai ser o caso lá na loja, o cliente chegar sem máscara, eu falo, não vou te atender porque você está sem máscara. E eles vêm com pedra na mão, você vai ter que me atender, é obrigar a gente a atender ele, a gente não pode atender. Então, acaba que o telefone, a cobrança é maior, mas não tanto assim, para minha visão, não tanto igual a gente está no mercado ali, sendo pessoalmente, ali com a pessoa, porque eles tratam a gente muito mal mesmo, e acaba que a gente tem que ficar levando, a pessoa trazer isso para casa, não tem como, a gente tem praticamente, a gente não vai nem viver direito, igual eu tenho uma menina, eu tenho uma filha, não tem como eu chegar em casa e ficar descontando as coisas que eu passo no serviço e descontar nela. É bacana. O Sadam colocou aqui que é foda, foda eu li, né? Li do jeitinho que ele escreveu. É difícil, né, Sadam? É difícil, é a falta de acolhida com o profissional após todo o sofrimento causado. As empresas não se lidam da forma necessária. O que as empresas fazem para acompanhar, igualzinho você falou aí, né, Bruna? As meninas também falando, na área de atendimento ao cliente, às vezes a falta de paciência que o outro traz e desconta, né? Parece que é um reservatório. Como as empresas lidam com isso também? O que as empresas fazem para aliviar ou para estar ao lado do funcionário? Como é que é isso? Eu acho que é isso que você quis dizer, né, Sadam? Como que isso é realizado aí junto com as empresas. Bom, Cris. Oi, quem mais? Marina. Quem? Marina, tá dando para me ouvir? Tá dando para ouvir, Marina. Uma coisa que eu achei interessante, fazendo um paralelo também com aquele outro artigo que a gente leu do relógio, é como que determinado tipo de trabalho, assim, com essas dificuldades, se tornam parecidos com um relacionamento abusivo, digamos assim. Porque naquele caso lá, do relógio, a gente até consegue ver que ele não queria perder o emprego por medo de não encontrar outro e tudo mais. Nesse caso, não foi pego assim, uma pessoa para ser entrevistada, mas você vê que a pessoa ela não quer sair daquilo porque aquilo torna uma parte dela. Quando a gente vê essas coisas repetitivas, né, que aconteceu nos dois casos, de atender o telefone da mesma maneira, no caso do relógio lá, né, de estar ativando. Então, eu acho que chega uma hora que a pessoa já está há tanto tempo naquilo ali que faz parte dela e ela já não consegue enxergar mais o tanto que aquilo está fazendo mal. Acho que até a Amélia que falou aí no grupo que trabalhou com uma coisa que mudou para sempre ela, né? Então, e outra coisa que eu achei
E fica a questão aí, é o tanto que a gente ainda precisa de evoluir para fazer diferença nisso, né? Que se é um texto tão antigo e não aconteceu nada até agora que pudesse evitar, trazendo aí essas experiências tão atuais que está todo mundo falando, eu acho até que é um ponto para nós mesmos tentarmos ver como que podemos atuar nisso. Achei bem instigador. É isso. Nossa, bacana. Eu gostaria de ver só... Quem que está falando é a Delorme. Delorme, só... Eu quero dizer que eu estou aqui, né? Eu sei que você está aí, mulher! Eu só queria... O Afonso, voltar aqui, que o Afonso colocou o seguinte aqui. A importância do psicólogo do trabalho, criar e promover ações de promoção da saúde mental. Anteriormente, você tinha falado, o Alisson, é o Alisson. O Alisson, será que está aí? Ô, Cris, você está sempre me confundindo com o Alisson e o Alisson comigo, hein? É professora doida. O Alisson falou isso daqui. Tá? Não tem problema não, Alisson é gente boa. Mas eu acho que ele já saiu daí, porque Somos amigos. Aqui no grupo ele falou que achou o texto muito chato. E aí eu gostaria de ouvir ele. Mas ele colocou aqui que está em espera. Eu vou chamá-lo aqui novamente para ver o que ele estava achando. Chama a Maria antes dele, uai. Oi? Chama a Maria antes dele. Então, fala aí, Delorme, o que você achou do texto? Nossa, bacana demais. Bacana no sentido da realidade da verdade, né? Eu na época, esse texto ele já tem 60 anos, né? Uhum. E quando ele foi revisto, ele já, em 48, parece, ele já tinha 48 anos de escrito em 2006. E eu não trabalhei em companhia telefônica, mas eu tive amigas que trabalharam e era bem diferente de hoje, né? Porque antigamente você fazia uma ligação no caso eu morava no Espírito Santo, para a Teleste, e é o telefonista que ia fazer completar a ligação, né? Era bem diferente de que é hoje. E eu convivi assim com meninas que trabalharam na Teleste e era exatamente isso aí. Elas não tinham uma vida social mais porque o dia que era para descansar, ela queria realmente estar isolada de barulho, né? Não queria saber de barulho. E foi assim, o texto eu lia, eu reli e estava assim, vendo as colegas, né, que eu tinha na época que trabalhava. E era um serviço na época, pelo menos na minha cidade, muito concorrido. A gente almejava trabalhar na Teleste porque a gente não via esse lado do estresse, desse negócio. Aí a gente, naquela época, assim, a gente não via muito isso aí. A gente só sabia que era um emprego que pagava-se muito bem, na época, né? Na época, né? Hoje não é tão bem pago assim, né, meninas? Que já trabalharam hoje. Mas na época, hoje é muito mal remunerado. Na época era, né, a companhia telefônica, né? Era um emprego bom. E eu sempre trabalhei em comércio, que não diferente, né? É uma coisa assim muito competitiva por causa da comissão, e a gente se escraviza. Porque no texto também das neuroses das telefonistas lá, a gente vê que há uma competição. Naquela época havia uma competição, né? Porque é quem atendia mais, quem fazia mais atendimentos. Então, você viu lá que quando estava meio fraco, né, de ligações, no caso, uma tentava atrapalhar a ligação da outra, né, fazendo barulho, fazendo ruído, enfim.
E aí também, aí o que a gente faz? Transporto para a minha profissão, que eu sempre trabalhei no comércio, né? E no comércio não é diferente. O comércio é uma competição acirrada demais por causa da comissão. Então, é claro que você quer sempre ganhar mais. E para esse ganhar mais, eu vou falar da minha época, tá? Eu sou da época que o melhor vendedor era aquele que contava a melhor mentira. Hoje não, né? Hoje a gente tem PROCON, tem direito do consumidor, você pode reclamar e tal, né? Na minha época, não, eu tenho 64 anos, tá, professor? Então, eu estou falando de uma época realmente que era assim. Então, o vendedor era aquele que tinha que convencer que azul era mais bonito que rosa, ainda que você chegou lá e falou, eu quero uma blusa rosa. Você não tem a blusa rosa. E o patrão, né, sempre assim, com aquela cobrança de que o freguês saiu, você não vendeu, porque você não sabe vender. Então, é uma pressão muito grande também. Na época, era uma pressão muito grande trabalhar no comércio. É um estressor muito grande. Ô, né? Delorme, é justamente essas questões mesmo. Aí a gente está falando de telefonistas, mas aí a Evelyn mesmo deu um exemplo que ela era recepcionista e também similar. E a gente tem várias profissões aí que essa pressão, esse estresse, essa cobrança, ela é presente. Aqui no WhatsApp, falaram que a questão do salário, Delorme, o salário não aumentou, o Afonso está falando, mas as exigências aumentaram. Aí a gente vê o quê? Que hoje o salário das telemarketing são salários bem baixos mesmo, né? Então, completando aqui a minha fala. Então, eu trabalhei uma vida toda, assim, de vendedor, e por fim, eu já estava, assim, sabe, qualquer coisa é melhor do que isso, eu quero sair, porque o tempo também... Eu sou da época, presta atenção, não tinha essas leis trabalhistas em vigor como tem hoje. Eu sou de uma época que vendedor, balconista, não tinha Natal, porque a gente trabalhava na véspera de Natal até quando tivesse uma pessoa transitando pela rua. Então, não tinha hora de fechar, sabe? Era outro contexto, né? Então, veja só como que isso era estressor. Você querendo se arrumar, ir na missa do galo, né? Quem tem a prática, né? No caso que tinha, e etc. Ou reunir, não tinha isso não, minha irmã. Você chegava em casa, assim, 2 horas da manhã, cansada, morta, só queria cama e acabou. Então, veja só como que é. Né? São trabalhos estressantes aí que até hoje, né, é o que a Amélia está questionando. Por que não mudou até hoje? Vamos discutir isso aí mais no comércio, muita coisa mudou, né? As leis trabalhistas hoje, né? Igual você vê, tem os horários, né? Véspera de Natal é até X hora, acabou, fechou. Então, hoje, graças a Deus, né? Tem muitas coisas acontecendo, sim, a favor do trabalhador. E vai melhorar mais ainda, depende de nós. Isso. Ó, aqui a Ana Carolina também contribuiu, né? Vejo principalmente do pessoal do receptivo da Alma Viva, por exemplo, que são as pessoas que sempre atendem pessoas com reclamações. Sinto a pressão é maior, conheço pessoas que com meses muda completamente. Essa questão que fala no artigo desse estresse, né, justifica até a instabilidade no setor. O Fábio também contribuiu aqui. Matheus, falando aqui, muitas pessoas seguem na profissão por medo de um futuro incerto. Então, aí, além da não identificação com o trabalho, ainda tem a pressão que precisa do salário e aí acaba continuando e tudo. Daniel falou aqui, né, da questão da criatividade, né? Esse cerceamento aí, né, Daniel? A Sadam está perguntando, Cris, tem algo que os profissionais de telemarketing podem fazer para prevenir, para não criar esse estresse? Boa pergunta aí. Então, vamos lá, né?
A lição não voltou. Pode falar, professora? Claro. Quem que está falando? Vânia. Vânia? Ei, Vânia. Fala aí, mulher. Beleza. A parte que eu estava olhando do telefonista, esse artigo, ele abrange todas as profissões, não só o telefonista na parte da neurose, do estresse, das sintomáticas que a gente vê. E eu tive até um sobrinho que trabalhou na call center, como ele falou, a fala da Bruna é como ele fazia. Ele nunca tinha descontado nada, era tranquilo, tanto que ele trabalhou mais ou menos 8 anos nessa parte, sem nenhum problema, sem queixa nenhum. Mas quanto à alma viva, esse texto fala muito do pessoal. E a gente fica analisando, porque eu trabalho na área da saúde, então a unidade básica de saúde, com aqueles que não iam pelo convênio, todo dia estavam lá passando mal, e a parte sintomática deles era muita queixa de dor de cabeça, era sentindo dor, era vômito, diarreia, emagrecimento, falta de... Tudo, eles eram dessa parte que está falando na parte sintomática. Mas na área da saúde, você não é como a telefonista, mas a gente vê muitos casos desses. O problema maior é lidar com a pessoa. É porque as pessoas não têm aquela dinâmica de esperar. Eles querem tudo naquela hora, agora, brigando, é onde que realmente é um estresse emocional muito grande, onde que as pessoas não conseguem controlar e adoece. É uma parte que adoece muito, muito mesmo, é na área da saúde, e nessa parte, que a alma viva, todo mundo que eu converso, que eu tenho conhecimento com o pessoal de lá, eles são muito queixosos nessa parte. Eles são pessoas que não conseguem ter uma vida social com a família, eles sempre ficam no canto deles, a reclusa, e ainda tem muitos que ainda não têm aquela percepção de aceitar o adoecer. Aí é onde que a gente vê no finalzinho falando, para ter um melhoramento nessa parte, tem que ter um trabalho para poder mostrar, influenciar até mesmo os profissionais a procurar um tratamento, porque tem como iniciar isso sem ter que tomar muita medicação, mas quando chega no fundo do poço, aí o trauma é maior, o desempenho da pessoa fica pior. Então, a gente vê a leitura aqui, ela abrange todo mundo, e a gente fica nesse problema, na dificuldade, é o saber com quem você vai conversar, o que a pessoa vai passar para você não se sentir tão desgastante, que tudo isso é em qualquer profissão. E aí, outro dia, eu passei, você vê assim, nesse trauma, nesse desgaste, o supermercado tinha um horário no domingo. Aí eu passei e falei assim, nossa, agora o pessoal vai trabalhar no domingo até às 18 horas, eu já tinha um descanso até meio-dia. Aí você vê, vai, como diz o trabalho, essa consequência toda, e eles não têm um suporte como psicólogo, eles não têm uma folga que eles possam sair. Porque se você sai para ir no médico, eles falam assim, está doente, aí manda embora. Aí a pessoa não vai embora. Então, isso vai só atropelando e vai só adiantando esse esgotamento mental do funcionário. Bacana, Vânia. Aí você falou umas coisas muito interessantes mesmo. Você viu que E o fala Afonso... bonito da minha amiga? Você viu, pessoal? Mas aqui eu custa falar, mas quando eu falo direito, né, Delorme? Oi? Eu custa falar, mas quando eu falo direito. Falou bonito, Vânia. Falou bonito. Falou bonito. Parabéns, ó. 500 pontos a garantir. Meninos, esse texto, justamente assim, fala da neurose dos telefonistas, mas aí a Vânia falou aí, bacana, né? E outros também falaram sobre outras profissões que também trazem, né, algumas características aí bem próximos, que era lá de 1950, né, Afonso? 54, sobre essas neuroses ainda presentes agora ainda no século XXI. Esse texto é para a gente pensar o seguinte,
como que é essa organização do trabalho até hoje. É o que a Amélia, é o que o Sadam, né, questionam aqui. Por quê? Já sabendo que tem vários estudos, aí a perguntinha para vocês. O que vocês acham? Tem vários estudos relacionados à questão da doença mental na profissão de telemarketing. Por que não é feito nada, ou é feita alguma coisa em relação a isso aí? O que vocês acham? Quer falar, Afonso? Afonso? É feito, igual eles destacam bem aqui, tem vários especialistas aqui, eu não vou citar o nome deles aqui, tem os doutores aqui no texto, só que, assim, é uma solução muito paliativa, não surte efeito, porque parece que a profissão, né, de telefonista, talvez porque fica única, é aquela coisa muito repetitiva, e isso gera todo esse estresse e vai gerar eternamente. A Amélia até citou assim, fica imaginando os motoristas. Só que, assim, os motoristas conquistaram muitas coisas até hoje, por exemplo. Aqui em casa, o barracão era alugado para um motorista, ele faz 3 viagens por dia, independente. Se um dia estiver engarrafado, do trânsito ruim, ele ficar 10 horas no trânsito, ele vai ficar. Mas se um dia ele fizer essas 3 viagens em 3 horas, ele vai vir embora também. Uhum. A gente vê também, você falando aí dos motoristas, tem um índice muito alto de doença mental nessa categoria também, viu, Afonso? De motorista. É muito comum a questão de surto, de estresse, depressão nessa categoria. Porque todo mundo está falando assim, realmente, Cris, toda profissão gera estresse, toda. Vai gerar estresse, vai gerar danos físicos e mentais, psicológicos para as pessoas. Isso é inevitável. Seja professor, seja médico, tanto que o índice de suicídio maior que tem é entre os profissionais de saúde, né? Só que assim, nas telefonistas é mais comum, porque, igual citado também, que a demanda, a procura não exige muito conhecimento delas, tudo mais, é uma coisa muito repetitiva que elas vão fazer. Então, assim, não tem muita importância. Não sou eu que estou afirmando isso, não, né? É o texto. Tratadas não como deveriam ser, porque é de grande importância. Então, a porta de entrada de uma empresa, né? Por exemplo, recepcionar, a pessoa tem que estar super bem, mas eles não pensam nisso. Os empresários, os donos das empresas, querem muito exclusivamente que elas tenham um bom desempenho, mas não preservam a saúde delas. O Sadam colocou aqui, é algo que a gente sempre fala, sabe, Sadam? O Sadam colocou, a Amélia concordou, é a questão também de ganho, a questão aí financeira. Apesar das reclamações, apesar dos estudos, apesar do cerco aí dos Ministérios de Saúde, Ministério do Trabalho em relação à saúde mental das telemarketing, ainda é uma área rentável para os empresários. Então, mesmo que, né, a gente vê vários profissionais de telemarketing entram na justiça, isso é muito comum vocês verem aí, pedindo indenização por danos, mas ainda é um ramo que dá muito dinheiro e não tem essa, vamos dizer assim, esse movimento para mudar algo, tá? Então, essa questão é bem pertinente mesmo, essa questão aí dos ganhos, da questão mesmo, está dando lucro porque vai mexer. Ô, Cris, é isso aí que eu queria até falar, o pessoal falou essa questão do lucro, do dinheiro, eu penso o seguinte, imagina, né, a gente olhando pelo dono de uma empresa de telemarketing, todas as meninas que trabalharam, que se perguntar, que fizer uma enquete bem rápida, a maioria pediram demissão. Poucas foram mandadas embora. A gente sabe que tem uma multa sobre o fundo de garantia, aquela coisa toda, isso gera um impacto.
A rotatividade, por ser muito grande nessa profissão, e geralmente os funcionários pedem a demissão, ou seja, para a empresa é ficar pouco tempo, não ter que mandar embora. O funcionário geralmente pede, mesmo que ele recorra na justiça, né, o gasto com isso, toda essa estrutura, vai ser menor e muito mais rentável, entendeu? Muito mais. E eu posso estar errado. Me ajuda aí as meninas, mas quem está atrás das grandes empresas aí de telemarketing são outras empresas aí muito relacionadas com a questão multinacionais que não aparece, que investem, então é muito dinheiro. Oi, Renata. Cris, é verdade. Lá na Alma Viva mesmo eu trabalhava para o Banco Itaú, né? Lá dentro tinha o Banco Itaú, tinha a TIM também. E um ponto que vocês até comentaram aí, que o Dani estava até falando, a questão que os funcionários acabam pedindo demissão, mas realmente a empresa mesmo manda embora. Eles falam, se você quiser ir embora, você vai pedir conta, entendeu? Então, eles vão pegando no pé da gente. Isso estava acontecendo comigo, porque eu queria sair, mas ao mesmo tempo a gente fica assim, poxa, estava faltando 3 dias para me dar 1 ano, quando eu pedi para sair. Aí a gente fica querendo tentar continuar para não perder, né, o acerto e tudo mais. Porém, eles vão cutucando a gente, vai, assim, já sabe que a gente não quer ficar. Aí o supervisor fica ainda mais no pé da gente, com a cobrança ainda muito maior, para pressionar a gente ainda mais, para a gente acabar pedindo conta. É muito raro, eu mesmo não conheço, da época que eu trabalhei lá, pessoas que foram desligadas pela empresa. Só pessoas que pediram conta. Parece que é algo que é meio já realmente de propósito, né? Essa organização do trabalho que tem que ser questionado e, infelizmente, ainda traz muito lucro. Então, mexer aonde está dando muito lucro, né, é complicado. E outra coisa que o Sadam colocou aqui interessante é a valorização mesmo, falar sobre a saúde mental no trabalho. É algo que ainda se fala pouco, é algo que ainda não é valorizado, é algo ainda que coloca muita culpa no sujeito, não é ele que tem a estrutura fragilizada, ele que tem a vida difícil, ele que teve uma infância difícil, então o problema é dele, não do trabalho. Então ainda a gente tem esses preconceitos aí no mundo do trabalho que a gente vivencia assim. Eu gostaria, só para a gente estar finalizando aí, a Juliene contribuiu aqui um pouquinho aqui conosco, mas você gostaria aí, você falou do motorista de ônibus, sofrem horrores. Você gostaria de falar um pouquinho mais aí para nós, Ju? Cadê a Ju que estava aí? Tem alguém digitando aqui. Bom, enquanto debate online, né? É ruim que a gente não está vendo a pessoa, né? Uns está querendo falar, os outros estão falando, mas eu acho que aí no final dá para a gente compartilhar um pouco dessas informações aí, tá? Eu trouxe 2 artigos para vocês relacionado aí à neurose dos telefonistas e lá do caso do relógio, que está relacionado a essa questão da saúde no trabalho, para a gente refletir como que é isso para nós, tá? Psicólogos aí. A Ana quer que eu tire uma dúvida, manda a dúvida aí, Ana. Ah, Alisson, é você mesmo que eu estava atrás? Cris. Desculpa, meu telefone deu um probleminha, eu tive que sair da aula. Repete o que você me instou. Lá na frente, lá no início da aula, você falou que o texto era chato, que você não havia gostado. E aí comenta um pouquinho aqui depois. O que você achou chato? Fala aí, uai, me dá o feedback da chatice. Não, ele é chato porque ele é chato, é um texto muito antigo e a leitura não é tão fluida e tão gostosa como os textos atuais, é nesse sentido. Mas a proposta da discussão o conteúdo. O conteúdo. Não, o conteúdo é interessante e é atual, apesar de ser escrito há mais de 40 e tantos anos, que eu já esqueci quantos anos que o Afonso falou, mas ele é atual e eu acho que quando eu li ele, eu fiquei pensando no nosso papel enquanto atuação no cenário atual que a gente vive, enquanto psicólogos do trabalho, por exemplo, né? Perdi um pouquinho da discussão, talvez alguém já tenha comentado. Mas eu acho que a gente precisa pensar como
da importância da nossa atuação, sabe? Na prevenção e na promoção da saúde mental dos trabalhadores. Eu fico pensando, aqui traz um episódio específico, né, que são as telefonistas, todo mundo comentando dos trabalhos em telemarketing, e aí puxando sardinha para o meu lado, que é meu campo de atuação, fico pensando muito na saúde laboral e mental dos professores, né? E aí fico muito preocupado, porque nós temos condições de trabalho hoje que não são tão favoráveis em algumas redes, em alguns municípios, apesar de falarem que o funcionalismo público é muito privilegiado pelo lugar de acesso e pelos privilégios, etc., mas nós temos uma educação pública muito fragilizada. E como que essa falta de infraestrutura e de acesso e de automatização do mercado de trabalho, ela mexe com a nossa saúde mental, né? A gente tem conversado muito sobre isso, nesse tempo de isolamento, que estamos em casa, preparando atividades remotas, né? Assim como vocês, professores da faculdade, a gente fica pensando nisso, né? Como que a nossa condição de trabalho nos adoece, né? Como a falta de condições nos adoece, e como os automatismos, que o texto trouxe muito sobre isso, né? Sobre ser robô, né? Porque hoje nós, professores, precisamos nos desdobrar em 2, 3 turnos de trabalho para dar conta de pagar as contas. E as cobranças também muito, né? Muito, porque elas dobram, triplicam. Tem gestores que ficam o tempo todo no pé, tanto na particular quanto na rede pública, e como isso vai automatizando o processo, como a gente vai deixando de pensar aquilo que a gente faz, né? E isso acontece em todos os setores da educação também. Eu fico pensando, hoje de manhã nós estávamos discutindo que como a gente tem automatizado o processo de sala de aula. Estou falando lá da educação básica, né? Lá na alfabetização. A gente trabalha de manhã, dá aula e corre com os processos, corre para outra escola à tarde, dá aula, elabora, corre para outra escola à noite, trabalha com a EJA, e aí a gente vai automatizando os processos e acaba que isso vai nos adoecendo, né? Então o artigo é super atual, assim. A gente precisa pensar em como promover a saúde mental, né, dos trabalhadores e qual que é o nosso papel, né, nesse cenário. O Saddam propõe justamente isso, criar algo, né? Obrigada, Alisson, pela sua participação. E o texto, ele é chato de leitura, mas o conteúdo é bacana. O conteúdo é bom. A Ana queria perguntar algo. Ana, pergunta aí, Ana. Cadê a Ana? A Ana está aqui no WhatsApp. Manda aí sua pergunta, Ana. E a Ju, cadê a Ju? Ju sumiu? Juliene? E você, Juliene, o que você queria falar dos motoristas? Vamos ver aqui se a Ana... Nossa senhora, tem um texto aqui da Juliene. Ah, tá. A Juliene está aqui. Ó. Eu conheço de perto muitos deles. Fazem declaração de imposto de renda conosco. Tá, eles relatam seu dia a dia. Meu marido, por anos, foi um motorista de ônibus. Salário defasado, sofre xingamentos de todo tipo. Um deles, uma vez, me relatou que tinha vontade de jogar um ônibus de cima de um determinado viaduto, com os passageiros dentro. Tamanho estresse, segundo ele, não tinha como sair da empresa por ter 2 filhos. E não podia procurar ajuda psiquiatra por medo de ser desligado da empresa. É uma realidade dura, hein, Ju? Dessa pandemia, então, recebendo apenas 30% do salário pela empresa e os outros 70% pelo governo, o que tem dificultado muito. A Ju coloca aí, então, um cenário. Também, o que chama atenção é que tem algumas profissões que é muito presente o alto índice da questão da doença mental aí decorrente do trabalho. Então, olha, a gente falou do telemarketing, tem vigilante, tem motorista, tem os policiais, né? Os professores, a gente vê que é muito comum, não sei aí, Alisson, se você compartilha, mas tem estudos e tem vários artigos, muito uso de medicamento, professor, medicamento para dormir, medicamento para ansiedade. Antidepressivos são terríveis. Muito, eu acho que assim... um aumento absurdo entre os professores desses medicamentos aí.
Então, tem profissões que chamam mais atenção, tá? Pelo alto índice de problemas com alcoolismo, suicídio e estresse e outros aí. Então, essa é a nossa área, gente, para a gente finalizar aí, né, para a gente ter um panorama aí sobre essa questão da doença mental. Eu fiz aqui um levantamento de quem participou, só vou fazer uma pequena chamada aqui para ver se eu não esqueci ninguém, tá? O Afonso, Alisson, Amélia, Ana Caroline, Bruna, o Fábio, Isabelle, a Evelyn, Janis Evelyn, o José Daniel, a Juliene, Marcos de Andrade, a Delorme, a Marina Werneck, Matheus Henrique de Paula, Renata de Carvalho, Silvana, Tainara, Vânia e o Victor participou aí pelo WhatsApp. Deixei de falar alguém? Professora, quero só... A Cleide estava doida para entrar, não conseguiu entrar. A Priscila queria entrar, não... A Priscila queria entrar, não conseguiu também. Então, assim, é importante. Eles não conseguiram entrar, porque estavam querendo participar, mas não conseguiram entrar por causa de alguma dificuldade, ou de internet, ou... Enfim, então, assim, você olha isso... o que a gente havia combinado antes disso, Afonso, eu esqueci do Sadam. O Sadam participou, né? Aí participou muito. Ô, Sadam, agora você sumiu aí da tela, menino? Ele está digitando aí. Ai. Alguém está me chamando aqui, deixa eu ver quem que é. Cris, eu tentei falar todas as vezes, mas acho que não está saindo áudio, digitar fica grande. Vou mandar áudio aqui e depois me responde. Ok. Tem pessoas aí. Tá? Aqui, ó. Vou reenviar aí para você ver, ó, que ela mandou. Ok. O que acontece? Nós havíamos combinado o seguinte. Vocês estão me ouvindo, tá? É a Cleide. Quem não participou, né? Cris, tu não respondeu se existe alguma forma que as telefonistas possam prevenir futuros transtornos. Sadam, prevenir, né, depende aí muito, não é dela, é da organização do trabalho, a forma que o trabalho está sendo realizado pelas empresas. A questão das empresas não deixarem esses funcionários para criarem a pressão, as metas, o vigiar, né? As meninas estavam falando assim de não mandar embora e de ficar no pé para a pessoa pedir conta. Então, para elas, eu não teria o que falar. Eu teria o que falar seria para as empresas conscientizarem do mal que elas fazem. Agora, para elas, se procurar um psicólogo, Sadam, seria uma, né? Poderia ser uma saída aí. Mas o problema mesmo é nessa organização. Como que as empresas pensam nesse trabalho aí? Isso que tem que ser mudado, tá? E que é complicado, como você já colocou também, sabe, Sadam? Então, é meio difícil mesmo. Respondeu, Sadam? Responde aqui. Escreve aqui para mim ou aparece aí, mas, ao meu ver, a questão está na empresa, na organização do trabalho, e para ela seria realmente a questão da terapia aí mesmo, tá? Respondeu, obrigada, viu? Bom, gente, a Priscila e a Cleide não conseguiram entrar no link para a participação. O que nós havíamos combinado aí foi que quem não conseguiu participar vai fazer, então, um resumo individual e vai estar me enviando aí, tá? Para o meu e-mail, ok? Então, Afonso, você que está aí conversando com elas, nós havíamos combinado isso na última aula. Se fosse algum problema na internet, sim, vou repassar. O resumo
e envia aí para o meu e-mail aí, eu vou dar o prazo até que eu tenho que lançar essa pontuação aí, tá? Hoje Coloca o e-mail aí, terça, Cris, por favor. até Vou passar para elas individual aqui, no privado. Por favor. Ok. Tranquilo, então, meninos. Vamos para a aula agora, para o conteúdo, porque nós estamos um pouquinho atrasados aí. Só vou responder aqui o que... Podemos ir, então? Mais alguém Pode. gostaria de compartilhar alguma coisa? Né? Então, aqui, olha. Ponto Silva, arroba. Vamos lá, então. O prazo para a atividade aí, vou colocar o prazo até quinta-feira, tá, Afonso? Para estar me enviando isso daí. Até Ok? quinta, estou colocando Até aqui. quinta, porque eu vou lançar essas notas na quinta-feira. Meninos, vamos continuar a falar sobre psicologia positiva aí nas organizações, ok? São 8 horas, a gente ainda tem mais uns 30 minutinhos aí, eu acho que tá de boa, né? Para a gente começar a falar um pouquinho disso, ok? Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Parabéns aí para a participação de todos, viu? Acho que deu bacana. Só lembrando que hoje, então, foi os 500 pontos, tá? E no dia 26, vocês têm aí até o dia 26 para responder sobre o filme aí, O Diabo Veste Prada. Vai ser um link lá no Google Formulário, né? Google Form, que vai ser postado. Eu ainda não postei. Assim que eu postar, eu mando recadinho aí para vocês, tá? Mas isso ainda até para o dia 26. Ok? Valendo 500 pontos também. E o debate das histórias cruzadas para finalizar o nosso conteúdo aí. Ok? Então, vamos lá. Só lembrando, hoje nós vamos falar sobre os aspectos psicossociais no trabalho. Vamos falar, lembrando aí que a psicologia positiva não é aquela que vai estar trabalhando justamente o lado da saúde, promover a saúde, vamos dizer que ela está mais para da profilaxia, né, do que trabalhar a doença mental. Então, o interesse aí da psicologia positiva é conhecer, compreender os fenômenos para identificar as características aí e conseguir manter a saúde no ambiente de trabalho. Sendo Professor, assim, oi. Professor, no livro, essa é o quê? O 3.3? 3.3, isso mesmo. Sim, obrigada. Nós estamos agora na 3.3. Tá? E aí vai começar a falar de resiliência. O que a psicologia positiva faz? Ela trabalha grandes temas e como que esses temas podem ajudar na área da psicologia organizacional. E um dos temas é a questão da resiliência, que nós já ouvimos falar muito. Então, esse termo aí, resiliência, ele foi adaptado da física. O que significa? A capacidade que um determinado material tem de se recuperar as suas características iniciais após ter passado por processos mecânicos, químicos que o deformaram. Então, a resiliência na química é o quê? Apesar de ter, né, alguns na área física aí, né, adaptada à física, passado por algumas situações e pode ter se deformado, mas depois volta ao normal. É igualzinho um bambu, né? O bambu numa tempestade, ele cai todo, vai lá para a terra, né? Ele fica caidinho lá. Aí a tempestade passa, ele levanta. É o que nós podemos falar de resiliência, ok? Pela APA, né, Associação Americana aí de Psicologia,
define resiliência como processo de se adaptar com sucesso diante de adversidade, trauma, tragédia, ameaças ou fonte de estresse significativos, tais como problemas familiares ou de relacionamento ou estressores financeiros e de trabalho. Resiliência pode ser entendida como um fator de proteção dos indivíduos contra transtornos mentais. Perguntinha para os meus alunos. E aí, vocês são resilientes? Como é que anda a resiliência aí? Afonso, você é resiliência, Afonso? Estamos no esforço, Cris. Está no esforço, Daniel? E aí, Afonso? Olha, acho que todo mundo tem que ser, né? Principalmente nesse momento agora. Acho que todos nós estamos conseguindo superar. Tanto que, assim, no começo foi tão assim, agitado, tão difícil para todo mundo, agora parece que está todo mundo se adaptando e conseguindo superar as dificuldades. A grosso modo, eu entendo resiliência como se te der um limão, faz uma limonada, não é isso? Mas o quê? Se te derem um limão, você faz uma limonada, uma caipirinha e por aí vai, né? E a Renata, Então quem que ia falar, Renata? Quem que ia falar? Na verdade, eu ia falar até o que o Afonso já até falou, a questão de, principalmente, dessa adaptação, principalmente no dia de hoje, né? Porque hoje a gente consegue ver se a gente é ou não resiliente, porque a gente está vivendo um momento muito atípico, né? Muitas pessoas estão trabalhando em casa, muitas pessoas não estão trabalhando, muitas pessoas estão trabalhando com carga reduzida, a gente está tendo que ficar em casa, né, com um confinamento obrigatório. Então, assim, realmente, hoje a gente consegue perceber se a gente é ou não resiliente, se a gente está conseguindo ou não, né, essa adaptação. Quero falar. Fala. Quem quer falar? Oi, Alisson. Eu, Alisson. Ei, Alisson. Talvez... eu gostaria de, talvez, contrapor um pouco a opinião da Renata e do Afonso, para a gente entender um pouquinho sobre essa questão. Tem que ser resiliente, igual a Renata falou, hoje a gente vê se a gente é ou não é resiliente, mas eu acho, talvez, muito delicado hoje, principalmente com essa pandemia, né? Mas, de forma geral, nós cobrarmos a resiliência de uma forma... Porque é um termo novo, né? E a gente cobrar ele de uma forma tão incisiva, como eu tenho visto algumas pessoas trazerem ele à tona. Você tem que ser resiliente, principalmente a psicologia positiva, né? Tá de uma forma muito forte isso. Se a gente não ensinou, né? E se a gente não trabalha esse conceito lá na infância, lá na primeira infância, com as habilidades socioemocionais, com as habilidades sociais, e não tem como a gente hoje cobrar dos adultos que nós temos, que são os adultos lá da década de 90, né, 80, 90, 70, que não se trabalhava de uma maneira tão intensa esse conceito, não se tinha um olhar tão grande para a infância, para a primeira infância, como a gente tem a partir da década, né, dos anos 2000 para cá. Não se tinha essa percepção de formação na infância, a gente cobrar a resiliência. Eu acho que a gente precisa aprender uma nova forma de trabalhar isso na infância. A gente tem visto como estágio com a Dani sobre as habilidades socioemocionais, a importância delas serem trabalhadas na primeira infância para adquirir formas de resistir, né, àquilo que sobrevém no contato social e no convívio. Então, eu acho muito delicado a gente cobrar de uma maneira tão incisiva que as pessoas sejam resilientes, se na primeira infância isso não foi tão trabalhado nos anos anteriores, entende? Então, hoje eu tenho algumas ressalvas sobre essas falas e sobre essas cobranças de resiliência num momento tão difícil, sabe? Fico pensando assim, não sei. Mas vamos pensar o seguinte. Não, legal, muito bom. Algo, a resiliência, você falou muito bem, que assim, a escola, né, ela não ensina, né, essas habilidades aí, ou se ensina, né? Estão ensinando agora, né? Como você falou, lá da década de 70, não se utilizava.
Mas se a gente jogar para os adultos de hoje, é um tema novo, né? Muito. Que entra no modismo, né? Sim. Vira um modismo, vamos ser resilientes, as pessoas nem sabem às vezes o que é resiliência e tudo. Mas não deixa de ser um aprendizado. Você concorda? Sim, concordo. Por ser um aprendizado, né? O adulto também ele pode aprender a ser mais resiliente, um pouquinho Sim. mais, né? Sim. Então é algo aí eu acho que assim, a gente tem que começar com as crianças, bacana, mas os adultos também têm esse potencial aí de aprender. Eu fico pensando, sabe, Alisson, como a Renata falou aí, aumentou absurdamente casos de violência doméstica. Muito. Que falta de manejo aí das pessoas quando estão em casa de estar lidando com, né, com a família. O que Sim. isso está demonstrando, né? Então, acho que precisa ser trabalhado na infância, na adolescência. A gente Sim. esquece da adolescência, a gente tem que trabalhar isso na adolescência, né? E na vida adulta também, né? No decorrer aí da nossa vida toda. Então, são termos que entram no modismo, mas que trazem muitas reflexões mesmo, sabe, Alisson? Ô, Cris. Eu queria falar só um contraponto. Claro. Eu achei muito bacana, claro, o que o Alisson trouxe, né? Só que, assim, eu acredito que na vida da gente também, desde criança, a gente é colocado em situações onde a gente acaba se adaptando, ou não. Por exemplo, uma criança que está numa escola e que os pais mudam de bairro, de cidade, e ela vai para uma outra escola, ela vai se adaptar ou não? Então, isso aí já vai sendo trabalhado, pode ser que não seja trabalhado ainda, infelizmente, nas escolas, mas a própria vida da gente, o próprio dia a dia, faz com que a gente se adapte às situações. Eu vejo muito por esse lado também. Ô, Cris, Oi. eu queria colocar um negócio também, o seguinte, porque realmente é um termo novo, mas assim, eu acho que essa questão de adaptação e de mudança é inerente ao ser humano. E coisa desse aprendizado, e simplesmente é o seguinte, o que te resta é ser resiliente ou não, é você tentar superar seus desafios, que é uma questão que a natureza, né, a gente desenvolve isso naturalmente, porque nem todas as pessoas vão ter condições de nada. Você vê, por exemplo, assim, de resiliência, eu levaria lá para a África, aqueles países super pobres, como que as pessoas conseguem superar os desafios sem as mínimas condições, sem nenhum tipo, eles escrevem no chão, sem a menor condição de vida, de educação. E isso é inerente do ser humano, entendeu? É uma coisa muito, muito linda, assim, acredito muito que vai também da vontade do ser querer, né? Porque se você for depender realmente das pessoas, a gente acabou de ver os artigos aí atrás, o que eles têm para oferecer para a gente é muito pouco em relação a ajudar em qualquer sentido. Então, o lance da resiliência é você querer e você meter as caras mesmo, porque senão você vai ficar na dependência dos outros o resto da vida. Vamos lá, então. Bacana, Afonso. Mas, professor... vamos lá, para a gente voltar aqui. Oi. Eu concordo com a fala do meu Afonso, né, do Afonso, e eu vejo, né, hoje a gente conhece a palavra, né, através dos estudos, conhecemos a palavra, mas a história do ser humano mostra para nós que o ser humano, ele sempre teve essa capacidade de resiliência. Né? Uns se prostram, tem muita dificuldade, mas ainda assim, eu creio que não existe um ser humano que tenha as funções mentais, assim, né, cognitivas certas, que ele não tenha superado alguma coisa na vida. É a história de vida. Isso é importante. E quando não supera, eu vou sempre falar de 60 anos atrás, eu vou sempre falar dessa época. Era uma época muito difícil. Muito difícil, de famílias, assim,
paupérrima mesmo, que não tinha o que comer, era pé no chão, mas você vê a força da família, a força da mulher, principalmente, sempre nessa luta de vai para o canavial, corta a cana, planta uma coisa. Isso é resiliência ou não? Você tirar uma coisa, levar para casa para fazer. Enfim, Delorme, fazer uma casa de barro, fazer um fogão, cortar lenha e tal. Isso, para mim, é resiliência. É fazer do nada alguma coisa para se ter. Isso, Delorme, olha só. É resiliência, sim. E a gente sabe o seguinte, quem que, né, tem essa dificuldade acaba adoecendo. Aquelas pessoas que não conseguem desprender, né, de dar um sentido, outro sentido na vida, aonde que elas estão? Lá nos nossos consultórios, né? São aquelas pessoas que às vezes, né, a gente pegar assim a questão da dificuldade de lidar com situações, né? Aí a doença mental vem muito dessa dificuldade aí, tá? Mas nós, pobres mortais, temos sim essa habilidade aí. Mas para falar aí dessa habilidade aí dentro da psicologia organizacional, olha só, no campo da psicologia organizacional e do trabalho, o conceito de resiliência é recente. Os primeiros estudos foi de Malak e fala o seguinte: a habilidade para delinear e implementar rapidamente comportamentos adaptativos positivos que se respondem à diversidade enfrentada aí no trabalho. Então, é um termo que a psicologia organizacional do trabalho trouxe para dentro das organizações, para lidar justamente com os comportamentos adaptativos aí, né, dos funcionários diante das mudanças que ocorrem aí, né, no mercado de trabalho e tudo. Continuando. Então, os estudos demonstram aí que a resiliência provoca impactos positivos sobre o desempenho de gerentes, enfrentamento de mudanças na organização, desempenho individual no trabalho, satisfação no trabalho, tá? E ainda, tá? As pessoas mais resilientes, elas têm menores índices de burnout e melhor retorno de investimentos. Isso permite concluir pela importância do seu diagnóstico e gestão, uma vez que se trata de uma característica gerenciável e desenvolvível. Atenção a ações que promovam a resiliência no trabalho podem ser muito úteis para as organizações e para a saúde e o bem-estar do trabalhador. Ou seja, resumindo, dentro da área da psicologia organizacional, estudos já apontam que funcionários resilientes, eles adoecem menos, tá? Porque eles têm uma maior facilidade de adaptação às mudanças organizacionais. Então, o termo resiliência, muito utilizado aí em vários, né, setores aí, mas na área organizacional, os estudos estão voltando aí a importância da resiliência para a saúde do trabalhador. O Alisson está colocando aqui, na vida sempre houve dificuldade. O que acontecia é que isso não era verbalizado. Ok. Bacana. Então, assim, o termo resiliência hoje na psicologia organizacional, ele também é presente e é utilizado para estudos aí do bem-estar dos trabalhadores. Tem outros termos também, gente, que a psicologia positiva traz e a psicologia organizacional se apropria, tá? Outros deles é a questão da autoeficácia, tá? O que é a autoeficácia? Não foi à toa que eu coloquei esse moço aí, né? Com esses músculos aí, tá? A autoeficácia, ela pode ser definida como as crenças do indivíduo em sua capacidade em organizar, executar cursos de ação requeridos para produzir certas realizações.
A autoeficácia, tá? É justamente como o indivíduo percebe suas potencialidades para fazer frente às demandas ligadas ao trabalho. O que é isso, Cristiane? A psicologia organizacional do trabalho apropria desse termo aí da psicologia positiva para pensar o seguinte: como que as pessoas, aquelas pessoas que têm essa percepção aí, né, não muito boa da sua eficácia no trabalho, como que isso impacta a sua vida e a vida enquanto trabalhador, tá? Só vou acabar de ler aqui o slide. Olha, dessa forma, os estudiosos entendem que quanto maior a percepção de autoeficácia, mais os indivíduos se propõem a assumir metas desafiadoras e comprometer-se para alcançá-los. Enquanto que aqueles que possuem baixa percepção de autoeficácia geralmente sentem-se ameaçados, fragilizados diante de dificuldades. A autoeficácia ela está muito relacionada com a questão aí da autoestima. A autoeficácia é justamente eu sentir que eu posso fazer aquilo, que eu tenho condições de fazer aquilo, que eu consigo fazer. A autoestima é muito relacionada com a gente mesmo, né? De não ter uma, né? Não sou bonita, não gosto de mim, né? A questão mais interna. A autoeficácia é acreditar que pode e consegue fazer. E isso, gente, é muito visível no mercado de trabalho quando a gente começa a acompanhar certas pessoas que acham que não consegue fazer aquela atividade, sabendo que consegue, né? E põe empecilhos para realizar algumas ações, isso pode ser na vida também, tá? Por se achar incapaz, tá? Então, esse termo aí, autoeficácia, é um termo utilizado aí na psicologia positiva, que ela é muito pertinente da gente falar. Como é que essas pessoas têm essa imagem sobre sua autoeficácia? Quem que gostaria de comentar um pouco sobre a questão da autoeficácia aí? Concorda, não concorda? É um termo aí que fala um pouquinho sobre essa questão aí das pessoas conseguirem fazer? Fala sobre superações, né, Cris? Também aí, a autoeficácia pode ser definida como as crenças do indivíduo e sua capacidade de organizar recursos de ações requeridas para produzir certas realizações. Então, assim, superar a dificuldade e tudo mais, e contar essa coisa assim, da força interior e da vontade de superação, porque nada vai ser fácil, em lugar nenhum, né? E esse sentimento, essa crença que consegue fazer, ela é importante, Afonso. Super, determinante para qualquer situação, em qualquer segmento da sua vida, seja profissional, espiritual, esportiva, enfim, tudo vai depender da sua... Você saber que você tem ali uma força que te move para essas conquistas. E isso no trabalho é justamente esses estudos das pessoas dentro da organização com esse sentimento assim, se eu entendo que eu tenho capacidade, eu consigo crescer na empresa. Se eu sinto que eu não tenho essa autoeficácia, o movimento é o contrário, é essa percepção que eu não consigo, e aí eu não consigo realizar as minhas metas, e também isso traz frustração. Frustração total, né? Eu vejo que isso aí empaca num impasse grande da baixa autoestima. Exato, um fator trave, né? Que pode retrair muito essa autoeficácia, ou impedir que ela aflore de maneira
como dizer assim, grande e proeminente para que o sujeito se realize, né? Eu já vi, gente, frases de candidatos. Uma vez, uma candidata foi numa determinada empresa e ela falou claramente: ah, essa empresa não é para mim, porque ela é muito bonita. Ela é muito chique, é muito arrumada. Ela não é para mim. Eu olhei assim, gente, que autoestima é esse? Não tem, né? Autoestima não tem, né? Não tem, né? Mas aí é uma frustração permanente. Fala, Renata. Eu vejo também, assim, do lado da empresa, né, de às vezes dar realmente a oportunidade, a chance para o funcionário, de às vezes expressar, né, essa autoeficácia dele, de que ele consegue resolver. Eu falo até porque no ano passado eu escrevi um artigo com a professora Zeila a respeito do empowerment. Eu achei tão interessante essa questão de delegar tarefas também para os funcionários, porque muitas das vezes eles ficam presos só sob o comando ali do responsável pelo setor. Mas às vezes não é porque ele não tem a iniciativa, mas muitas vezes porque a própria empresa, ela muitas das vezes não dá essa oportunidade para o funcionário, não dá esse certo poder para que ele possa ir correr atrás de resolver determinadas tarefas, às vezes talvez não seja realmente da cultura da empresa, de confiar, de delegar tarefas. Eu sei que tudo depende da cultura, da adaptação, mas a gente percebe o quanto que é importante, né, deixar também, às vezes, o funcionário tomar certas atitudes, para ver se realmente, de repente, ele tem até uma capacidade para assumir determinados cargos, né? Então, assim, isso também colabora para essa autoeficácia, para essa autoestima do funcionário. Bacana, Renata, é justamente isso aí. Você falou uma coisa bacana, o líder, aquele que está voltado para a pessoa, tem essa sensibilidade. E o nosso trabalho enquanto psicólogos na área organizacional e do trabalho é justamente isso também, identificar, né, esse potencial ou essas dificuldades e trabalhar isso com o sujeito. Né? Então, a gente tem várias ferramentas. O livro, ele é interessante que o livro traz ferramentas que podem ser utilizadas para avaliar essas habilidades aí, tá? Se fosse presencialmente, eu iria levar para vocês, né, um questionário de autoeficácia, que a gente iria estar realizando presencialmente. A distância não tem... Eu postar lá para vocês, mas já é um xerox que já não está lá muito bom, de um livro da psicologia positiva. Mas, retornando, a gente faz, né? Retornando, a gente faz. Mas tem várias ferramentas aí que é da nossa área para identificar justamente essa questão, né? Quanto psicólogos, tal funcionário está com uma dificuldade em relação a essa autoeficácia, o que nós podemos fazer, como que nós podemos ajudar. Isso aí é o nosso papel enquanto psicólogo. E o do líder, a Renata colocou aí de uma forma bacana, né? Ele tem essa sensibilidade para procurar trabalhar essa autoestima aí do colaborador, né? Do funcionário dele. Bem lembrado aí, bacana demais, viu, gente? Bom, já é 8h30, vamos fechar por aqui então, tá? Aí, Capital Psicológico do Trabalho fica para a próxima aula, então. Tá? Meninos! Todo mundo faturou, né? Quem participou, Afonso? Eu já mandei as duas meninas lá que não participaram enviar até quinta-feira, tá? Até quinta-feira, tá? Porque aí eu lanço essas pontuações e tudo. Obrigado pela participação de vocês. Olha, amanhã a live aí, né, Daniel? Vocês estão com uma live aí. É às 7 horas, não é isso? Isso, a nossa do quinto período vai ser às 7 horas. Bacana. Vou tentar passar, porque eu sei que me pediram para administrar uma às 7,
a outra é 7h30, a outra é 8h. Tá meio loucura, assim. Mas eu faço questão, pelo menos uma passadinha lá, eu dou para dar um oi aí, tá? Para vocês, com certeza, tá bom? Meninos e meninas, agradeço a participação aí de todos. Nós não terminamos o 3.3, então o planejamento, próxima aula, a gente termina e iniciamos aí a unidade 4. Mas na próxima aula não tem o debate do filme? Não, o debate do filme é lá para o final de maio. Ah, aqui, não, eu achei que era na próxima. Eu pus como sequência. Aqui não. Dois. Olha aqui, ó. Peraí, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Então, ótimo, tem mais olha tempo, aqui. né? O Afonso, ficou o link do Diabo Veste Prada até o dia 26 e o debate de histórias cruzadas é para o dia 2 de junho, ó. Ainda tá longe. Tá longe. Então, dia 26/5, o Diabo Veste Prada. É isso, mas aí é lá no... Né? É link. Vai ser tipo um questionário. Isso. E para o dia 2 de junho, Histórias Cruzadas. Oi. Eu não consegui achar o vídeo do Histórias Cruzadas, não. Não tem na Netflix, não? Tem, não. Não? E eu não tenho Netflix também, não. Será que tá com outro nome, alguma coisa do tipo? Não entendi? Será que pode estar com outro nome, alguma coisa do tipo? Acho que não. É porque eu recebi... Ou pode ter saído do catálogo. Ah, mas ele não é velho, não. Não é filme antigo, não. Também não tem. Vou ver, então, aqui o que a gente faz. Tem no YouTube, mas no YouTube tem que comprar para assistir. Oh, não. Para comprar não rola. Eu vou ver, então, o que eu faço. Tem mesmo no YouTube, tô vendo aqui, ó. Mas para comprar não rola. Eu pensei, porque a Netflix havia me enviado uma propaganda de Histórias Cruzadas. Aí eu pensei que tava, né? Se ela me enviou falando do filme. Mas, pessoal, é História Cruzada ou é Vidas Cruzadas? Histórias Cruzadas. Espera aí que eu vou tirar aqui o compartilhar e eu tô com ele aqui. Deixa eu só confirmar aqui, agora mesmo, né, essa professora com a cabeça ruim dela, deixa eu só confirmar aqui direitinho, mas eu acho que é Histórias Cruzadas. Filme, História Cruzada. Ele é muito bacana, esse filme. Fala das mulheres, né? Tem mulheres na negras. Isso. Aqui tá falando que tem na Amazon. Nos anos 60, no Mississippi. E a Amazon tem que comprar, não tem, não? Tem um teste grátis por 30 dias. Aí tem que fazer cadastro. Na Amazon tem aí, tá? Se vocês acharem complicado, né, da Amazon, aí vocês me falam. No YouTube é R$2. Baixa esse negócio e manda aí pra gente. No YouTube é R$2 só? Se for R$10 rola, né, gente? Tem certeza isso, Afonso? Deixa eu confirmar. Estou confirmando aqui. Não, né? Que é R$2, eu acho que o YouTube ia estar muito bonzinho. Quem tiver a mãe aí, com certeza, né, Daniel? Tem esse vídeo rolando por aí, né? Nas partes cinzentas da internet. Eles colocaram 2 aqui, ó. Vê aí direitinho, e aí vocês me dão um retorno aí, se vocês tiverem muita dificuldade. É um filme muito bacana, e ele não é antigo, tá? Ele fala de uma história antiga aí, como a professora, o Alisson, né, Alisson? Ai, que coisa antiga, mas é bem atual. Às vezes, as histórias só se repetem com máscaras diferentes, mas no fundo é a mesma coisa. Às vezes a gente pensa que é moderno, mas não, é a mesma coisa com nome diferente. Não, é igual eu coloquei no grupo, é a mesma coisa, os problemas são os mesmos, os dilemas são os mesmos, é tudo igual. Muda não. A gente vai estar na geração trocentas ABC 40Y e vai ser o mesmo dilema, não vai mudar não. Alisson, é a sensação que a gente tem quando tem filhos.
você olha assim, gente, eu vivi isso tudo há não sei quantas décadas atrás, né? Esses meninos estão vivendo isso tudo agora da mesma forma, com os mesmos dilemas, com as mesmas dificuldades. Eu falei assim, gente, ainda não, né, evoluiu muito, não. Mas vocês me dão um feedback aí, tá? A respeito desse filme aí, na Amazon tem, tá? E o Vitor tá falando aqui, esse filme é da hora. Obrigada, Vitor, porque eu gostei muito dele também. É um filme que eu gostei muito dele. Tem umas Ele fala muito sobre resiliência, né? Eu tô vendo aqui os trailers. Foi para vocês? Não, eu dei um para outra disciplina que chama Estrelas Além do Tempo. É um filme também muito bacana, muito bacana. Você é cinéfila, hein? Esse é muito bacana também, tá? Meninos, beijos para todos. Beijo, tchau. Obrigada Bom fim de semana. tá? Para vocês também, e se cuidem. Até amanhã, viu? Fiquem com Deus. Até mais. Amém.